cheio de defeitos, mas Deus é perfeito, Ele vai me ajudar. Tenho meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa, eu não posso parar. Deus vai me sustentar. Isso é porque tem pessoas que entraram aqui nessa manhã que não estão entendendo o processo que estão vivenciando. Mas eu quero te dizer que existe um propósito no meio da sua dor. Eu vou colocar o texto de José no meu coração e você vai entender essa mensagem. Leia comigo. Gênesis 45. Então José, versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, repita comigo, conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Estou muito alegre com o Senhor, mais uma oportunidade de podermos nos reunir para um culto de ceia. Nós sabemos que todos os cultos eles são importantes, mas particularmente para mim o culto de ceia ele é um culto extremamente importante, porque nós estamos cumprindo uma ordenança do Senhor. Ele vai dizer para os seus discípulos, e nós sabemos lá na última ceia: fazei isto em memória de mim. Então nós estamos cumprindo uma ordenança do Senhor. Também me alegro, porque o culto de ceia é um culto onde nós estamos em comunhão com os irmãos. E eu trouxe o texto de José, porque José ele não sabia, mas ele foi escolhido para um propósito da parte de Deus. Eu quero fazer um paralelo, porque nós sabemos que a celebração da ceia é um memorial. É um memorial daquilo que Jesus ele fez na face da terra. O quê? O cumprimento daquilo que ele veio para fazer. Ele morreu, ele ressuscitou e tem uma promessa de que ele voltará. E o culto de ceia é para a gente não esquecer deste ato. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, mas em breve ele vai voltar. E eu iniciei essa mensagem falando que existem muitas pessoas aqui que precisam de cura. Porque quando Jesus ele vier para buscar a sua noiva, ele não quer uma noiva com a alma amargurada. Ele não quer uma noiva com as emoções sequeladas. E bem verdade é que Jesus ele veio com um propósito. O propósito dele era preservar almas. Só que eu olho para José e eu me vejo nessa situação. Porque José ele foi escolhido por Deus para preservação de vidas. E eu e você, aleluia, nós fomos escolhidos por Deus para preservar vidas, para que essas vidas sejam alcançadas por Deus e essas almas sejam salvas, porque o sacrifício para a preservação da alma daquele que ainda está perdido lá fora também já foi feito. Se alegra o seu coração, porque o sacrifício de Jesus foi para preservar a minha e a sua alma, e nós somos salvos. Só que existem pessoas lá fora onde Deus ele está me levantando e te levantando para preservar essas vidas até que elas tenham um encontro com o Senhor. Nós vamos olhar lá para o capítulo 37, onde tudo se inicia. E
Jacó, dentre todos os filhos que ele tinha, ele amava mais José. Porque José era o filho da sua velhice. E ele não vai esconder isso para ninguém. Ele faz questão de expressar aos quatro cantos que José é o filho amado. José, ele é o filho preferido porque é o filho da sua velhice. Nós sabemos que para destacar José dos demais irmãos em relação ao seu sentimento, em relação ao seu amor, em relação a várias outras questões que o texto não fala, mas Jacó ele vai tecer uma túnica diferenciada, uma túnica comprida, uma túnica diferenciada, uma túnica colorida. E isso vai ser um destaque para José. E o texto vai dizer lá no capítulo 37 que o José, ele apacenta os rebanhos de seu pai junto com seus irmãos. Só que nesse momento estavam todos reunidos. E enquanto estavam todos reunidos, José ele sente o desejo, não sei de onde veio isso, de compartilhar o seu sonho com seus irmãos e com seu pai. E ele começa a contar o primeiro sonho, né? Que é a lua, os molhos, né? O molho dele se levanta, fica de pé, e os demais molhos se curvam diante dele. E aí, isso já vai mexer com o interior dos irmãos dele. Ele não para por aí, né? Gente, tem gente que consegue esconder uma expressão facial, né? Na expressão facial, o descontentamento. Tem gente, né, que finge a egípcia. Tem gente que consegue não demonstrar aquilo que o coração está sentindo. E eu não sei como os irmãos de José, eles conseguiram, né, esconder ou não esconderam. Mas eu penso que não esconderam a insatisfação, porque José continua falando do sonho. Porque se você está conversando com uma pessoa e aquela pessoa vai expressar para você uma insatisfação, um descontentamento com aquilo que você está falando, na mínima, você vai se tocar e vai parar de falar. Você está vendo que não está agradando, que está incitando um ódio dentro do coração por causa do seu sonho. Você, no mínimo, vai mudar de assunto, vai disfarçar. Então, eu penso que os irmãos de José, eles eram muito bons em disfarçar aquilo que eles estavam sentindo do lado de dentro. E aí, José, empolgado, continua contando o sonho dele. Agora ele vai falar da lua, né, do sol, das estrelas. E o clima vai ficar estreito. Porque está escrito que o pai de José vai repreender ele, mas vai guardar aquilo no coração. E os irmãos de José vão sair de cena. Eles vão apacentar o rebanho. E José continua dentro de casa, até que seu pai chama ele e fala, vai atrás dos seus irmãos. Vai olhar como é que eles estão, vai olhar como é que está o rebanho. E traz as informações para ele. E José vai dizer, eis-me aqui. E ele foi. José agora vai observar os seus irmãos, como eles estão, como o rebanho está. E o texto vai dizer que José ele foi para o mesmo caminho onde eles costumavam apacentar o rebanho. Só que eles não estão ali, eles não estão em Siquém. E aí eu já quero entender que quando Deus ele tem um propósito, ele começa a mudar as trajetórias. Ele começa a mudar as rotas. Aquele caminho que era o costumeiro, aquele caminho que você já estava acomodado, aquela zona de conforto que você já sabia, ali vai, volta, né? Deus ele já começa a mudar o trajeto. Eles não estão mais em Siquém. Só que José vai ficar perdido ali procurando seus irmãos. Sempre aparece um. Sempre aparece, porque se a gente está sensível à voz do Senhor, a gente não fica perdido no meio do processo. Ele sempre libera uma voz de orientação, de direcionamento. E José ali procurando seus irmãos não encontra mais um homem. Vai dar o direcionamento para ele. José vai conversar então com aquele homem, ele vai dizer, olha, eu ouvi eles dizendo que eles iam lá para Dotã. E José então vai. E aí pensa, José chega lá, né? José aqui, os irmãos na porta. E José chegando, e de longe, os irmãos de José já avistam ele, porque José está vestindo uma túnica diferenciada, comprida e colorida, como eu já havia falado. E o texto vai dizer que quando os irmãos de José identificam ele, eles já vão começar a conspirar no seu coração. E aí eu olho para isso aqui e entendo que existem pessoas que vão olhar para você, vão te invejar e vão te odiar
pelo simples fato de você ser um filho amado. Tem pessoas que vão olhar para você e vão te odiar pelo simples fato de você estar em destaque. Tem pessoas que vão olhar para você e vão te odiar pelo simples fato de você ser um sonhador. E é isso que está acontecendo aqui. Os irmãos de José invejam e odeiam. Porque José, ele é o filho amado, ele está destacado e ele é um sonhador. E agora José está se aproximando e a conspiração está crescendo no coração dos irmãos de José. Eles estão tramando a morte. E tem pessoas que são assim. Não conseguem digerir que o irmão é filho amado, que o irmão está em destaque, que o irmão é sonhador e vão querer matar. A conspiração está crescendo tanto e eles vão conversar rapidinho entre eles, mas aí sempre tem um. Porque aquele que tem promessa não morre antes da promessa se cumprir. Mas tem o porém, se estiver alinhado com a vontade do Senhor. E eles vão conspirar, e alguns dos irmãos vão falar, não suje, né? As nossas mãos de sangue, jogue ele simplesmente na cisterna. Né? No poço, deixa ele ali. Aí a gente conhece esse processo. Eles vão jogar. Pensa, gente, meu Deus, isso aqui mexe muito comigo. Porque pensa, os irmãos de José odeiam José. Só que José, ele ama os seus irmãos. Apesar da inveja, apesar do ódio. E eu penso, José vindo com o coração dele regozijante, porque conseguiu encontrar os seus irmãos e os irmãos conspirando, querendo a morte dele. E aí eu penso, José chegando próximo dos irmãos dele, né? Se aproximando dos irmãos com aquela brutalidade, pega e joga dentro da cisterna, dentro do poço. Meu Deus! Ele com o coração aberto, com o coração alegre, e os irmãos incitando ódio, ira sobre a vida dele, querendo matar, e pega e joga. E aí eu penso, José sem entender nada daquele poço, olhando para cima, né, tentando sair, não sei, pedindo ajuda, tentando entender o que estava acontecendo. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa manhã para mim, para a sua vida. Preste atenção nisso aqui. Existia e existe, né? Mas em relação a essa história, existia um plano, existia um propósito da parte de Deus para com a nação do povo de Israel. E a história da nação do povo de Israel vai começar dentro do Egito. E tem todo um processo. Deus, ele escolheu José para fazer parte do cumprimento do seu propósito. Aleluia. Só que ele não revelou isso para José. E ele até colocou no coração de José alguns sonhos, mas ele não revelou qual seria o processo. Deus até soprou no coração de José o sonho para falar sobre o resultado, mas não soprou no coração de José o processo que ele iria enfrentar. Tanto que José ele não sabia, porque ele estava vivenciando aquilo. Deus ele escolheu José para cumprir um propósito do céu. E eu pedi para você repetir comigo: o propósito era conservar vidas. José ele não escolheu, José ele não pediu, José ele não se apresentou para esse feito. Foi o céu que olhou para a vida de José e resolveu escolher ele para este fim. E eu gostaria de falar para você que nessa manhã de domingo, levantando a sua cama, é domingo, o pessoal gosta de dormir até mais um pouquinho mais tarde, já inicia uma semana, agora né, tem trabalho, tem a rotina normal da semana, mas você veio até aqui para ouvir e eu dizer para você que Deus ele te escolheu para cumprimento de um propósito.
para o eunuco de Faraó, Potifar. Chega no Egito, ele é difamado, caluniado, porque a mulher de Potifar quer deitar com José. E aí eu muitas das vezes li isso aqui muito rápido, eu achava que tinha sido só uma vez que ela intentou contra ele, né? Querendo seduzir, mas foram diversas vezes. Só que teve uma vez que ela agarrou e aí ele, né? Corre. E aí ele é caluniado. E dentro do Egito ele vai enfrentar cadeia. Dentro do Egito ele vai enfrentar esquecimento. Mas tudo isso fazia parte do processo. E aí eu vou entender que nem eu e nem você escolhemos. E a palavra de Deus vai dizer: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Tem um propósito, só que para o cumprimento do propósito tem um processo. E o processo muitas das vezes faz a gente sangrar. No processo muitas das vezes vão ter calúnias, vão ter difamações, vão ter pedadas, vão ter inveja, vai ter. Isso faz parte do processo. Só que não é para você parar. José não estava entendendo nada. Talvez você também não esteja entendendo, porque está passando por isso. E aí o seu coração está machucado, a sua alma está amargurada, as suas emoções estão separadas. Só que Jesus, ele está voltando e ele quer encontrar a sua noiva com o coração limpo. E pensa aqui comigo, o mesmo Deus que escolheu José no cumprimento de um propósito é o mesmo Deus que curou todas as feridas emocionais de José. Aleluia! Não foi ele que escolheu, igreja. Foi Deus que escolheu. E o mesmo Deus que escolheu ele percebeu que no processo que ele enfrentou, ele ficou sequelado, machucado, ferido. É o mesmo Deus que agora se levanta para curar José na alma. Mas sabemos que aqui dentro do Egito agora o tempo passa. José ele se torna governador. E ele pensa que estava tratado. Ele pensa que estava curado. Só que Deus, ele nos conhece. Deus, ele conhece a nossa estrutura. Deus, ele sabe, conhece o nosso pensar e o nosso sentir. Ele até vai tentar disfarçar colocando o nome, né, do filho dele. Deus me fez esquecer. Não esqueceu nada! Não esqueceu nada! Não esqueceu. Ele tanto não esqueceu que quando a fome vai começar a assolar as nações e os irmãos dele lá de Canaã vão descer para o Egito para comprar alimento, ele vai fingir que não conhece os irmãos. Os irmãos não vão conhecer ele, mas ele conhece os irmãos e ele não se apresenta de imediato. Ele vai acusar os seus irmãos de espia. E esse contato que Deus permite é para curar José. Porque José até prosperou, ele até constituiu família, só que tinha muitas feridas na alma dele. E é ali que mora o perigo. Jesus está voltando. E quando nós estamos feridos nas nossas emoções, feridos nas nossas almas, nós ferimos também. E eu li essa semana um status de uma amiga minha que diz assim: existem pessoas que curam e existem pessoas que ferem. Que sejamos as que curam. Só que se você está com as suas emoções feridas, ferida da traição, ferida da rejeição, ferida do abandono, ferida da calúnia, se você está ferido, mesmo talvez sem a intenção, você vai ferir alguém. E não adianta estar com suas feridas abertas. E numa área que você consegue fazer, você até faz. Mas em outra, por conta da sua ferida aberta, você vai ferir.
Não foi para isso que Deus te chamou. Deus, Ele quer você curado nas emoções, na alma. E foi por isso que Deus ele permitiu o encontro de José com seus irmãos. E aí nós vamos ver, já para ir para o fim, que quando José vai ter um encontro com os irmãos, ele acusa de espia e manda prender, porque a ferida de José estava aberta. E os irmãos tentando questionar, contender com aquilo, não, queremos se defender. E José, não, vocês são espias, vieram aqui espionando, manda prender. E eles ficaram presos por 3 dias. Se José estivesse curado nas suas emoções, ele não faria logo de imediato aquilo que ele fez aqui no capítulo 45, capítulo 37. Ele reconheceu os seus irmãos e acusou de espia. E ele só foi entender todo o processo que ele vivenciou lá no 45, que é onde ele se revela. E do 37 até o 45, teve tratamento da parte de Deus na vida de José. E agora, José cara a cara com os irmãos, manda prender, e aqui começa uma limpeza na alma de José. Um tratamento de Deus diretamente com a alma de José. Deus ele sabia quando José ele sofria. José até tentava empurrar com a barriga, fingir que tinha superado, mas foi só bater de frente com os irmãos para ele vir e vivenciar novamente tudo aquilo que ele sentiu lá atrás no passado. A dor da conspiração, a dor da venda. Ele foi vendido por 20 moedas de prata. É o valor de um escravo aleijado, se não falha a memória. Depois um teólogo que me chama e me corrige. Glória a Deus, 20 moedas de prata. E aí pensa, talvez você já tenha passado por isso também. Empurrou com a barriga, fingiu que esqueceu, mas foi só passar por uma situação similar que o flashback aconteceu, né? O gatilho disparou e voltou tudo à sua memória. Aquilo que você pensou que tinha esquecido, que estava tratado, aquele leão, aquele gigante, que você pensou que estava adormecido, foi só você passar por uma situação similar que pá! Sentiu tudo novamente. E eu não tenho dúvidas que esse encontro mexeu com José. Mas Deus ele trata, Deus ele cuida. Você vai ver do 37 até o 45 uma sequência de choro da parte de José. José ele chora quando ele ouve os seus irmãos conversando entre eles, tocando no assunto do passado. Eles falam, olha eles falando, Deus está nos castigando porque a gente fez aquilo lá atrás. Deus ele está nos punindo. E José chorando, ouvindo. Só que eles não sabiam que José, né, era um deles. Eles pensavam que José era egípcio, não falava a mesma língua, porque eles conversavam através de intérprete. E eles conversando, e José chorando. Aí aquela coisa toda, né? Depois ele solta, pergunta pelo pai, pelos irmãos, se eles têm mais algum irmão. E eles vão falando, ele manda descer, Benjamim, aquela coisa toda que você já sabe. E mais choro, quando vê Benjamim, chora. E chora sozinho, chora e sai, né? De onde está todo mundo reunido e sai, e chora. E Deus tratando, e Deus limpando, e ele chorando, e Deus palestrando, e Deus curando, e Deus tratando, e José chorando, e Deus limpando a alma dele. Até chegar aqui no 45, onde nós lemos. José, ele está reunido agora com seus irmãos e mais alguns serventes egípcios. E aí ele manda todos os egípcios saírem. Ele quer ficar só com seus irmãos. E quando ele fica só, José ele chora tanto. E Deus tratando, e limpando, e ele derramando, e Deus curando. Que o texto vai dizer que quem estava do lado de fora ouviu o pranto de José. Só que agora José está curado. José ele está sarado, ele está tratado. As suas feridas foram atadas por Deus. E o que ele vai fazer? Agora curado, agora tratado, agora sarado, ele vai se revelar aos seus irmãos. E aqueles que ele queria longe, mandando prender, acusando de espias, ele vai falar assim, ó, se achegue até mim.
sabia nada. Como assim, gente? É a coordenadora, e agora eu falei, nossa irmã. E tem coisas que Deus faz que a gente não entende. E José fala, vem, sou eu. Sou eu, José, o irmão de vocês. E ele vai declarar que os irmãos não foram culpados de nada. Tem situações na minha e na sua vida que são ruins, mas vão nos empurrar para o cumprimento do propósito. Agora o próprio José abriu a boca dele para declarar: vocês não tiveram culpa de nada. Vocês só foram apenas instrumentos de Deus para me empurrar para o cumprimento do propósito. E agora José está falando para eles: ei, eu agora entendi que tudo que eu passei era para preservação de vidas. Tudo que eu vivenciei, tudo que eu enfrentei, era Deus me escolhendo, me separando para preservar a vida e a nação do povo de Israel. Ele sofreu, ele chorou, ele foi caluniado, ele padeceu, foi esquecido, foi aprisionado. Tudo isso para preservar vidas. E é aqui que eu gosto de linkar com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio, ele foi caluniado, ele foi cuspido e cravaram nele uma lança, ele sangrou, sangue e água jorrou. Ele usou uma coroa de espinhos, ele teve os seus braços e os seus pés encravados no madeiro. E tudo isso é para preservação de almas. Preservação de almas. E hoje ele nos chama, mas ele nos quer como uma igreja tratada, sarada, curada, para continuar preservando vidas sobre a face dessa terra. Deus, ele está contando comigo e com você para sermos instrumentos de preservação de vidas. E ele quer tratar com a sua alma nessa manhã. E eu quero chamar você aqui à frente, que hoje entendeu que tudo que você está passando para o cumprimento de um propósito. Tu está sangrando, tu está sofrendo, está doendo, está sendo caluniado, está sendo apedrejado, difamado. Levante, ele está acontecendo. E hoje você entendeu. Obrigado, Deus, faz parte do teu propósito na minha vida. Só que Deus, ele quer te curar, para você permanecer caminhando, curado, sarado, tratado na alma. Cadê você? Aleluia! Eu vou entoar um cântico. Oh, glória! Porque tem tratamento aqui nesse lugar nessa manhã. Eu quero ver você que foi ferida no processo, mas está entendendo que faz parte do propósito. Oh, aleluia! Você tem tratamento de Deus para vir para a tua vida aqui nessa manhã. Ele quer te tratar porque o propósito é maior do que a tua dor. Oh, glória! Eu não sei o que você está vivenciando, mas o teu Deus sabe. E Ele quer te curar. Oh, glória! Fala para Ele onde está doendo nessa manhã. Fala para Ele quais são as feridas que estão abertas nessa manhã. Aonde você está sangrando. Fala para Ele, porque Ele é o bálsamo de cura. Ele vai aonde o psicólogo não vai, onde o médico não vai. Ele cura a alma. Bota na bola vermelha. Não sou indiferente com a sua dor. Eu sei das marcas que a vida te deixou. Ouço teu grito dizendo eu desisto.